Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Continuemos louvando, dizendo: Ele exaltado, o nosso Deus exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Amém. Que Ele seja não só o nosso Rei, mas Senhor da nossa vida e Salvador. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo se por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, com os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve. Deus sabe, Deus ouve. Deus sabe, Deus ouve. Deus vê. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez em culto ao Senhor, dessa vez de forma online, mas por uma razão muito justa. A liderança da nossa igreja estava reunida nesse final de semana lá em Itacimirim, planejando as ações da nossa igreja para o ano de 2026. Eu peço que você ore para que o Senhor nos dê muita graça nesse ano, que a gente viva um ano maravilhoso, cheio de bons frutos para a glória de Deus. E eu queria conversar com os irmãos hoje sobre o Salmo 34. Esse salmo conversa diretamente com esse lindo hino que nós acabamos de ouvir na voz belíssima de Séries, que sempre nos abençoa. Mais uma vez, Série, muito obrigado por você ser bênção para nós.
Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 34. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. É interessante que esse salmo é atribuído a Davi, e ele faz essa oração, esse poema, essa canção de louvor a Deus, num contexto de muita angústia, quando ele estava ali sendo perseguido por Abimeleque e, inclusive, teve a sua sanidade mental comprometida, né? Ele teve um momento de loucura. Isso está registrado lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, os versos de 10 a 15, a gente vê essa história. Ele estava cercado, sem segurança, perseguido, frágil. E muitas vezes a gente passa por circunstâncias assim na vida, né? Em que o coração está pesaroso, angustiado. E o convite que esse texto nos faz é para fazer como salmista. No momento de profunda angústia da alma, nós somos convidados a confiar, como diz o hino que a gente acabou de ouvir. Deus, ele ouve, Deus, ele sabe, Deus, ele ouve, Deus, ele vê. Esse salmo nasce justamente desse momento de profunda angústia, quando Davi precisa do cuidado de Deus, e ele declara isso com fé. O Senhor conhece essa minha situação. O Senhor escuta o meu clamor. O Senhor contempla o meu coração quebrantado, contrito, e o Senhor me livra dessa perseguição do meu inimigo. Que palavra que nos desafia a confiança no dia da adversidade. Deus sabe, meus irmãos. Ele conhece o que vai no íntimo da alma. E há coisas que vão no íntimo da nossa alma que a gente não consegue compartilhar com ninguém. Há coisas que vão no íntimo da nossa alma que a gente sequer sabe direito dizer. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus escuta, Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe as lágrimas que sequer rolaram porque você precisou engolir o choro para seguir em frente. Deus sabe daquilo que ninguém
consegue ver ou ninguém se importa para ver, né? O hino diz: Deus sabe o que vai dentro da alma. Há alguma coisa na sua alma, meu irmão, minha irmã, que está te angustiando e que ninguém mais conseguiu ver. Dores que a gente não consegue traduzir em palavras, angústias que ocultamos dos outros. Deus sabe, e Deus, inclusive, não precisa que você explique. Ele te conhece plenamente. Ele vê antes mesmo que você peça. Aliás, Jesus nos disse isso lá em Mateus, né, no Sermão do Monte, Mateus 6, o verso 8, Jesus diz assim: vosso Pai sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Há coisas que a gente sequer consegue traduzir em oração. Não é apenas que a gente não consegue falar para o nosso irmão, para o nosso amigo. A gente sequer consegue falar com Deus, porque dói. Mas Deus sabe mesmo assim. Deus não precisa que você explique. Ele não apenas sabe, ele se compadece. O salmista disse aqui nesse salmo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito. Tradicionalmente, a gente pensa o coração quebrantado como aquele coração piedoso, o coração que está entregue a Deus, o coração que é devoto. Não deixa de ser uma verdade, mas a ideia aqui é de um coração quebrado mesmo, um coração partido, um coração afligido. O Senhor está perto. No dia em que a gente, às vezes, se sente sozinho, que o nosso coração está bastante quebrado. Que a gente nunca esqueça, que você, meu irmão, minha irmã, não esqueça. O Senhor está perto de você. E o salmista faz essa afirmação não como quem está escrevendo apenas um discurso de autoajuda, mas como quem recebeu a ajuda do alto e sabe, e experimentou em si mesmo a compaixão de Deus. Porque Deus sabe, não apenas intelectualmente. Quando a gente diz assim, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que você está passando, não é apenas que Deus tem ciência, tem conhecimento. Ele sabe com compaixão. Ele sabe com aproximação, com entendimento. Ele sabe para não te deixar sozinho. Você precisa admitir sua dor, sua dificuldade, sua angústia. Coloque diante de Deus. Ele está perto de você. Ele sabe. Ele não apenas sabe, ele ouve e atende a sua oração. A oração que sai do fundo do seu coração. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus não está preocupado com orações perfeitas. O que Deus está buscando são orações sinceras. Então, toda oração sincera de um coração quebrado, Deus acolhe. E se tem alguém com quem você pode ser muito sincero, muito sincera, falar sem filtros, falar sem máscara, porque nesse mundo a gente acaba usando máscaras, né, para as convenções sociais, mas diante de Deus você pode rasgar a alma, abrir o coração, falar tudo o que está no seu coração. Tira o véu, fala com Deus. Deus ouve a oração suplicante, é o que nos diz o hino. E também diz o salmista: clamou este pobre e o Senhor ouviu. Ele não disse clamou este homem poderoso, forte, autossuficiente, que dá conta de todos os problemas. Não, ele está falando de pobre, o mesmo pobre que Jesus muitas vezes está falando lá também, né? Daquele que é pobre em espírito, que está ali dependente de Deus, daquele que sabe que não dá conta dos recursos sozinhos, das demandas sozinho. A gente precisa de Deus. Certa vez alguém disse que não gostaria de ser cristão porque a fé cristã é a fé dos fracos. E quer saber, é verdade, a gente reconhece a nossa fraqueza. Há momentos da nossa vida que a gente não tem força. E que bom que a gente tem um Deus bem pertinho quando o nosso coração está quebrado, para contar com a ajuda do Senhor. Deus ouve, meu irmão, Deus ouve, minha irmã, o seu clamor, a sua súplica. Deus ouve o seu gemido, o seu suspiro. Aquilo que está clamando num silêncio aflito, Deus escuta. Como ele fez com o salmista. Ele ouve. E o ouvir de Deus não é apenas perceber. Deus ouve e intervém. Ouvir é
intervir, é agir. O nosso Deus escuta. Nesse salmo, o resultado do clamor, ouvir significou livrar. O verso 4 diz isso, que Deus ouve e livra. No verso 6 diz que Deus ouve e salva. No verso 7 diz que Deus ouve e protege. No verso 18 diz que Deus ouve e sustenta. Não deixe a sombra da incredulidade, do temor que gera desespero tomar conta do seu coração e silenciar a sua voz. Fale com Deus. Fale com Deus, que Deus te ouve. Ore, clame. Clame. Ele escuta os sonhos da nossa alma. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Ele contempla a nossa angústia. Ele vê aquilo que está nos afligindo. Diz aí o salmista, né? Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Nós estamos debaixo do olhar gracioso e generoso do nosso Deus. Você está sob, nesse exato momento em que você me escuta, os olhos do Senhor estão na sua direção, olhando a sua alma, olhando o seu coração. E esse olhar é um olhar de quem vai intervir. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O hino proclama ainda para a gente: Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Olha que interessante. O hino está nos dizendo que Deus não está apenas cuidando das circunstâncias externas e resolvendo e trazendo vitória e livramento. Antes, Deus está nos acalmando. Ainda que as circunstâncias não estejam resolvidas, o Senhor está agindo no nosso coração para dizer: calma. Como diz o velho e lindo hino, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Essa palavra de hoje para você é essa. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor ainda não estejam com nenhuma probabilidade de resolução, mesmo que você olhe no horizonte e não veja como haverá uma saída, o Senhor vê a angústia e o acalma. Que você receba com essa palavra, meu irmão, minha irmã, a calma do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Deus vê o que os outros ignoram. Deus te acalma. Deus não livra apenas as circunstâncias internas. Deus pacifica a sua alma. Receba a paz que vem do Senhor. Entregue para Ele aquilo que te angustia. Deus acalmou Moisés diante do Mar Vermelho. Deus acalmou Elias na caverna. Deus acalmou os discípulos na tempestade. Deus acalma você também, meu irmão, minha irmã. Entrega para Ele isso que aflige a sua alma. E receba paz da parte de Deus. O hino termina: Deus faz de você um gigante. E essa Deus faz de você um gigante não é Deus exalta o seu ego, é Deus te fortalece, Deus renova a sua força, Deus derrama graça para que você consiga sair da situação de aflição. Lembra-se de Gideão? Deus transformou o medo em coragem. Lembra-se de Davi? Deus tirou do pasto e levou para o trono. Lembra-se de Jeremias? Insegurança, temor, Deus tirou do lugar de insegurança e colocou no lugar de voz profética. Deus também vê você. Deus também te fortalece. Deus também faz de você um gigante. Provai e vede que o Senhor é bom. Não te des por vencido. Não dê por vencido os seus planos, diz o hino. Entregue seus planos na mão de Deus. E isso que o hino diz, o salmista diz com as suas palavras: provai e vede que o Senhor é bom. E esse provar aqui não é de colocar à prova, é de saborear. Provar, sabe quando a gente vai provar um prato delicioso? O salmista, no meio da angústia, convida seus primeiros ouvintes, né? E todos nós leitores, em meio à angústia da alma, comece a saborear.
Comece a experimentar da bondade do Senhor e deixe que Ele dê paz à sua alma. O Senhor é contigo. Davi aprendeu a entregar na mão de Deus a circunstância que parecia impossível, porque ele sabia que Deus conduzia a sua história. E quando Deus conduz a nossa história, Ele conduz para um lugar de bênção, para um lugar de paz, para um lugar de vitória, de alegria. Se você se sente pequeno, pequena, cansada, cansado, desencorajada, desiludida, derrotado, derrotada diante dos seus próprios olhos, receba essa verdade dessa palavra, guarde essa verdade no seu coração. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E quando Ele vê, Ele age. E quando Ele age, Ele transforma. Esta circunstância não é a última circunstância da sua vida. O Senhor, nosso Deus, tem coisas boas para realizar na sua vida, e a minha oração é que você receba essa palavra e, como o salmista, confie, prove e deleite-se na bondade do Senhor. Talvez você tenha me escutado aqui e diga: "Oh, pastor, que palavra boa", mas nesse momento eu não estou vivendo nenhum momento de angústia, graças a Deus. Nosso desejo é que a gente viva o máximo de dias possíveis com paz, com bonança. Mas se você não está vivendo hoje, certamente veio à sua memória a lembrança de quando Deus ouviu o clamor da sua alma. E se você vier a experimentar, porque a vida tem seus dissabores, vier em outro momento experimentar momentos de angústias tão profundas que você não consiga verbalizar, que você lembre-se dessa palavra. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus age. Espera no Senhor, deleita-te no Senhor, prove e veja que o Senhor é bom. Um grande abraço. Que essa semana que se inicia seja uma semana de confiança profunda, de certeza inabalável que, a despeito de qualquer circunstância, perto está o Senhor. Ele vê com compaixão, Ele vê com disposição de abençoar e de agir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor renove a sua força, a sua esperança. E que no meio dessa semana você já comece a experimentar a intervenção do Senhor, já comece a perceber o agir do Senhor. E assim como Davi, que se livrou da perseguição de Abimeleque, você também possa compartilhar, inclusive como fez Davi, compartilhando este salmo. Quem sabe você não vai pedir aí para participar do culto na próxima semana, para dar uma palavra de gratidão e dizer: olha, durante essa semana eu confiei nessa palavra e eu vi a mão de Deus agindo. Quem sabe você não vai apresentar uma canção de louvor em gratidão. Quem sabe você não vai apresentar um poema de louvor em gratidão ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.